Olá, queridos alunos, é com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso mini curso sobre sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, mais conhecidos pela sigla de LPF. Bom, na videoaula passada nós chegamos a comentar um pouco sobre as formas de interações que podem existir dentro desses sistemas, principalmente trabalhando com sistemas que envolvem a integração lavoura-pecuária. Nós vimos que dentro desses sistemas nós temos algumas alternativas. Temos aquela alternativa mais interessante, voltado para a recuperação e renovação da área da pastagem, que é o conhecido popularmente como sistema barreirão, e vimos a importância do sistema Santa Fé, que é um sistema muito utilizado pelo agricultor, como uma forma de implantação de sistemas de LPF. Além disso, nós visualizamos alguns dados relacionados à produção e dados econômicos, demonstrando realmente que esses tipos de sistemas integrados são sistemas de extrema importância, uma vez que são altamente sustentáveis, colaborando, portanto, para que o produtor ele possa se sustentar dentro da sua atividade de maneira econômica, de maneira ambiental e de maneira social. Para que a gente possa reforçar o que foi falado, nós vamos estar lembrando um pouco sobre o que seriam os principais benefícios desses tipos de sistemas. E, posteriormente, vamos estar trabalhando com a implantação do componente arbóreo dentro desses sistemas. Lembrando que os sistemas integrados são sistemas bastante dinâmicos, que permitem uma série de fatores e uma série de culturas e de componentes dentro do meu sistema, favorecendo com que eu possa trabalhar tanto com áreas de lavouras integradas a áreas de pastagens, tanto com áreas de lavouras integradas a áreas de pastagens e também com o componente arbóreo. Então, quais seriam os principais ganhos do produtor rural com a implantação desses sistemas dentro das suas propriedades? Primeiro, nós vimos a importância desse tipo de sistemas na recuperação de pastagem. Dessa forma, na medida que eu consigo recuperar as minhas pastagens, eu consigo torná-las mais produtivas e com melhor valor nutricional. Consequentemente, isso tende a refletir no desempenho animal, gerando maior produção de carne, maior produção de leite e por aí vai. Um outro aspecto importante diz respeito à produtividade de culturas utilizadas como culturas agrícolas. Através daqueles dados vistos anteriormente em outras videoaulas, foi possível constatar a manutenção e até em alguns casos elevação de produção de algumas culturas agrícolas, né? Muitas vezes o produtor pode achar que pelo fato de eu estar trabalhando com um sistema consorciado, a cultura agrícola ela vai perder em produção. Os dados têm demonstrado que não, ela tende a se manter e em alguns casos ela pode até superar a sua produtividade obtida, por exemplo, em culturas solteiras. A estabilidade econômica, né? Ele é um tipo de sistema que ele nos traz maior segurança, uma vez que, na medida que eu trabalho com vários componentes dentro do meu sistema, eu estou menos sujeito a questões de sazonalidade de mercado. O que é isso? Pode ser que durante algum período, aquela cultura que eu esteja trabalhando, ela passe por um período de crise, ou seja, o seu valor comercial ele não está muito interessante. Isso pode ser contrabalanceado na medida que eu comercializo outras culturas ou outros produtos oriundos
da produção animal. Então, por exemplo, eu posso estar dentro de culturas arbóreas, estar comercializando madeira, posso estar comercializando celulose, posso estar comercializando frutíferas, né, frutas, posso estar obtendo ganhos oriundo da produção de carne, da produção de leite, da produção de couro, da produção de lã e por aí vai. Então esse aspecto é um aspecto muito importante que envolve esse tipo de sistemas. Eles são sistemas que nos trazem maior segurança econômica. Além disso, aumento na eficiência de utilização da terra, de fertilizantes e de corretivos. Na medida que eu consigo ter um maior aumento na utilização da minha terra, eu consigo, consequentemente, fazer com que ocorra maior eficiência na aplicação de fertilizantes e de corretivos. Lembrando que eu estou trabalhando com sistemas integrados, onde é possível constatar a presença, em alguns casos, de 2 ou até 3 componentes presentes dentro do meu sistema. Consequentemente, eu tenho uma maior utilização, né, e uma maior eficiência na utilização da terra por área. Além disso, nós constatamos que essas culturas que são utilizadas dentro desses sistemas integrados, elas possibilitam com que ocorra uma maior complementariedade entre elas, fazendo com que ocorra maior ciclagem de nutrientes presente no solo, fazendo com que, consequentemente, eu tenha menor gastos com fertilizantes e também com corretivos agrícolas. Além disso, melhoria da qualidade química, física e biológica do solo. Esse é um aspecto muito importante, uma vez que nós vimos que, para que esses sistemas eles possam ser implantados, é necessário trabalharmos com aquele preparo periódico do solo, que favorece a qualidade física, química e também biológica. Na medida que aquele sistema ele se torna implementado, é possível constatar uma série de fatores que também contribuem com a melhoria química, física e biológica do solo. Um deles é o maior aumento da matéria orgânica, né, como pode ser constatado, por exemplo, em sistemas onde eu consigo estar implementando e já trabalhando com plantio direto. Melhoria fitossanitária. Uma vez que nós trabalhamos com rotações e sucessão de culturas e também com consórcio, é possível constatar que a sanidade das minhas lavouras ela tende a ficar melhor, uma vez que eu estou evitando trabalhar com monoculturas. Nós já vimos os problemas que a monocultura pode originar em culturas onde este manejo está sendo implementado. Além disso, melhoria da conservação do solo e da água, né, reforçando mais uma vez o caráter ambiental desses tipos de sistema, fazendo com que a atividade ela seja sustentável. É possível eu obter o conceito de sustentabilidade quando eu trabalho com esses sistemas de LPF, também chamado de sistemas de agrosilvopastoriz. Bom, além disso, quais seriam os principais impactos que esses tipos de sistemas vão estar levando para as nossas propriedades e para o produtor rural? Diversidade de atividades econômicas. Esse é um conceito importante dentro daquele aspecto que envolve a segurança econômica, né? O produtor ele fica menos sujeito à sazonalidade econômica que algumas culturas agrícolas pode estar sendo sujeitas, né, em algumas épocas do ano. Aumento do rebanho bovino, uma vez que eu consiga aumentar a produção e a qualidade das minhas áreas de pastagem. Maior oferta de emprego, uma vez que a minha atividade ela começa a se sustentar do ponto de vista econômico e ambiental, eu consigo estar ofertando uma maior quantidade de empregos. Isso é muito importante dentro do aspecto social, uma vez que eu consigo
fazer com que ocorra maior geração de emprego, maior geração de renda, consequentemente, melhoria da qualidade de vida do homem do campo. Além disso, a sustentabilidade no uso dos recursos naturais, né? A sustentabilidade no aspecto ambiental. Nós já vimos os benefícios que esses tipos de sistemas vão estar gerando para a qualidade da água, para a qualidade do solo, para a qualidade da microbiota ali presente do nosso sistema, no aspecto da qualidade ambiental, uma vez que a utilização de defensivos agrícolas e de insumos, ela tende a ser menor em relação a outros sistemas, além da questão da menor pressão para a abertura de novas áreas oriundas de desmatamento, uma vez que eu consigo ter dentro das minhas propriedades áreas que são mais eficientemente utilizadas do que quando eu trabalho com sistemas solteiros. Bom, e as desvantagens, né? Lembrando que nem todo sistema ele é completamente perfeito, ele tem as suas desvantagens. Uma seria a complexidade gerencial. Muitas vezes o produtor ou o pecuarista está ambientado a trabalhar com um componente somente dentro da sua atividade. Na medida que eu trabalho com 2 ou até 3 componentes, eu vou ter uma maior complexidade gerencial em torno da minha atividade. Vai ser necessário que ocorra um planejamento de maneira correta e planejado de maneira mais minuciosa. Uma vez que eu vou estar trabalhando com 2 ou até 3 componentes dentro das minhas atividades. E além disso, a questão dos investimentos mais elevados, né? Principalmente com a utilização de implementos agrícolas, com aquele aspecto que envolve a utilização de fertilizantes inicialmente, né, e corretivos na implantação desse sistema, e a maior utilização de herbicidas caso eu esteja implantando um sistema de plantio direto na minha área. Lembrando que ao longo do tempo, esses investimentos eles tendem a cada vez mais diminuir, uma vez que o sistema ele tende a se tornar bastante estável e muito mais fácil de poder ser manejado do que no momento de sua implantação. Bom, então agora, como eu falei com vocês, nós vamos estar trabalhando com aqueles sistemas onde o componente arbóreo ele vai estar presente. Então, Montanini e colaboradores, eles definiram sistemas de LPF como aqueles sistemas agrícolas que combinam cultivos arbóreos, olha a presença do componente arbóreo das árvores aí, de grãos, né, culturas agrícolas e criações de animais. Um aspecto importante é que esses sistemas eles podem ocorrer de maneira simultânea, ou seja, todos esses componentes presentes ao mesmo tempo, ou de maneira sequencial, ou seja, implantados no sistema de maneira sequencial. Lembrando da importância do uso intensivo e sustentável da área, né, da terra, proporcionando dessa forma máxima produção de alimentos, fibras e energia por unidade diária. Então, como eu falei com vocês, os arranjos entre as espécies, eles podem ser instalados e manejados de maneira simultânea, ou seja, todos eles, aqueles componentes manejados e instalados de maneira simultânea ao mesmo tempo, ou de maneira sequencial, no tempo e no espaço, apresentando caráter temporário, né, podem ficar ali de maneira temporária ou de uma maneira permanente. Nós vamos estar vendo exemplos relacionados a esses dois aspectos.
Então, de um aspecto aí simultâneo, nós temos, por exemplo, o plantio de árvores. Lembrando que essas árvores elas podem ser utilizadas para a produção de madeira, podem ser utilizadas para a produção de celulose, pode ser utilizado para a produção de frutas, ou podem ser utilizadas também, né, para a produção de sombra dentro das pastagens, como árvores que são importantes dentro do forrageamento animal, ou seja, são árvores forrageiras que podem ser utilizadas na alimentação animal. Implantadas de maneira simultânea com o milho consorciado com a braquiária. Na medida que esse milho for colhido, o que eu vou ter? Eu vou ter a presença de uma pastagem de braquiária, sendo que o componente arbóreo ele vai originar sombra para os animais. A sombra é importante por quê? Porque ela propicia maior bem-estar animal, né? O animal está menos sujeito ao estresse climático, principalmente ao estresse de altas temperaturas. E na medida que o animal ele não está estressado, ele consegue expressar melhor todo o seu potencial de produção. Além disso, ele se alimenta mais vezes ao longo do dia. E lógico que isso é refletivo em termos de desempenho. E aqui nós temos exemplos de sistemas implantados de maneira sequencial, né? Então, nesse tipo de sistema, foram combinados cultivos agrícolas, arbóreos, pastagens e animais, de maneira sequencial, permitindo a máxima produção total. Então, no ano zero, que é aquele ano de implantação do sistema, realizou-se o plantio de eucalipto combinado com a cultura do arroz. Geralmente, na implantação dos sistemas, o pessoal tem optado por utilizar muito como componente agrícola a cultura do arroz. Por quê? Porque ela tende a ser uma cultura mais rústica em relação ao milho e à soja, por exemplo. E como esses sistemas são alternativas na recuperação de áreas degradadas, muitas vezes a fertilidade daquela área onde eu estarei implantando aquele sistema, ela não está ainda dentro daqueles padrões desejados. Por isso que pode ser interessante eu trabalhar com a cultura mais rústica para posteriormente eu poder estar trabalhando com a cultura mais exigente do ponto de vista de fertilidade. Então, no ano subsequente, após a colheita do arroz, eu posso estar plantando soja naquela área, que é uma cultura que, além de ser mais exigente em fertilidade do que a cultura do arroz, ela propicia benefícios químicos para o solo em questão, uma vez que ela é uma leguminosa com a alta capacidade de fixar nitrogênio da atmosfera, ou seja, ela melhora a qualidade do solo. Lembrando que essa soja, ela pode ser plantada ou solteira ou consorciada com a área como uma forrageira, como um capim braquiária, como um braquiarão, ou então com a forrageira do gênero pânico. Após a colheita da soja, vocês começam a observar que a área de pastagem ela já está presente dentro do sistema. E aí, após a formação da pastagem, eu entro com o componente animal. Vocês viram que nesse exemplo aí, os animais eles estiveram presentes dentro deles num período de 3 a 9 anos, né? Então, aproximadamente aí 6 anos presente dentro do sistema. Após esse período, eu posso voltar ao ciclo do meu sistema novamente, uma vez que a minha área de pastagem ela já começa a perder produção. Então tá aí, ó, a fase 0 é aquela que eu falei, né, a fase 1, onde eu vou ter aquele sistema conhecido como sistema de agrofloresta. Eu faço o plantio de eucalipto associado com a cultura do arroz.
A fase 2 do meu sistema vai ser quando eu colho o arroz, né? E lembrando que o eucalipto, que foi utilizado como componente arbóreo, ele tende a se manter. A fase 3 vai ser aquela fase onde eu vou estar implantando a soja de maneira intercalada com o plantio de árvores. Vocês começam a perceber que na medida que os anos ou que as fases vão se passando, é possível constatar um aumento gradativo no tamanho das árvores dentro do sistema. É interessante salientar que na medida que as árvores elas atingem grandes tamanhos, já não é possível trabalharmos com a implantação de culturas agrícolas, principalmente aquelas de pequeno porte, uma vez que a incidência de sombra dentro do sistema ele tende a ser muito grande. Então, na medida que as árvores crescem demais, é interessante eu trabalhar com aquelas culturas ou, por exemplo, com pastagens que sejam mais tolerantes ao sombreamento. E aí nós temos um exemplo, né, na fase 4, de um sistema silvopastoril já formado, onde é possível constatar a presença de árvores presente dentro de um sistema de pastagem. Então essas árvores elas são importantes na geração de sombra para os animais, propiciando maior conforto térmico e posteriormente podem ser utilizados para a extração ou produção de madeira, celulose e por aí vai. Então a fase 5 é aquela fase onde eu já implanto, né, é possível já implantar, adicionar o componente animal dentro do nosso sistema. Mais uma vez, né, uma foto demonstrando a presença de áreas de pastagens consorciadas, integradas com o plantio de árvores. No caso aí optou-se pela utilização do eucalipto. E é interessante, né, que em áreas declivosas também é possível trabalhar com esses tipos de sistemas, desde que eu trabalhe, né, com medidas que possibilitem a utilização dessas áreas em áreas declivosas. Uma alternativa seria, por exemplo, a utilização de curva de nível. Aí nós temos um exemplo de uma área onde foi possível constatar a implementação de eucalipto consorciado nesta foto com a cultura do feijão. Então, os sistemas de LPF, eles são bastante dinâmicos, né? Bastante diversificados, e um outro aspecto que eu sempre gosto de reforçar, são bastante democráticos, uma vez que é possível que tanto o grande produtor quanto o médio ou pequeno possam utilizá-los. E como característica, a gente tem a distribuição regular de árvores ao longo da área. Lembrando que o espaçamento depende muito da finalidade do produtor. Então, na medida que o foco principal do produtor é a produção de árvores, então eu tendo a trabalhar com espaçamentos mais reduzidos, com plantios de árvores mais adensados. Na medida que o foco principal é a produção pecuária, eu posso estar trabalhando com a produção de árvore de maneira mais espaçada, né? Seja em espaçamento duplo ou triplo. E a área útil por planta pode ser estabelecidas e direcionadas de acordo com o objetivo da produção, como eu acabei de reforçar. Então, por exemplo, nós podemos ter árvores espaçadas regularmente na pastagem, sendo essas árvores capazes de gerar sombra e também serem importantes forrageiras na alimentação animal. Aí nós temos uma área onde é possível constatar uma área de pastagem de braquiarão integrada com o plantio de árvores, né, árvores leguminosas conhecidas como gliricídias, que são árvores que possuem um potencial forrageiro muito interessante, né, possuindo um valor nutricional bem grande. Posso estar trabalhando com um arranjo que possibilite área de refúgio
para os animais, né? Principalmente nas horas mais quentes do dia, em tempestades, né? Em períodos de chuvas severas, né? Que são aquelas áreas chamadas de bosquetes ou áreas de bosques dentro da área da pastagem, como nós temos observados na figura vista. E as entrelinhas de plantio das espécies arbóreas podem ser utilizadas tanto para agricultura ou quanto para produção de pastagem, lembrando de diversas espécies, né? A escolha de qual espécie, tanto arbórea, quanto agrícola, quanto animal, a ser utilizada, ela deve respeitar as condições edafoclimáticas da região e também as condições mercadológicas, uma vez que algumas culturas, pelo fato de serem mais produzidas em algumas regiões, é possível constatar que elas são mais fáceis de serem comercializadas. Então nós temos aí mais exemplos, né, de sistemas integrados. É possível observar, por exemplo, na figura acima, a cultura do arroz sendo integrada com a cultura do eucalipto. É possível constatar também a presença de palha do arroz após a sua colheita, né? Lembrando que essa palha ela pode ser utilizada na implementação de sistemas de plantio direto. E na figura acima à direita nós temos uma área de soja integrada, consociada com também a plantas de eucalipto. E abaixo nós temos a cultura do milho sendo intercalada com a cultura do eucalipto. Como eu falei com vocês, a diversidade ela é bastante grande, né? Nós temos, por exemplo, girassol intercalado com eucalipto, pimenta, né? No caso aí está errado, não é pimenta do reino, é a pimenta comum, também sendo intercalada com a cultura do eucalipto. Abaixo nós temos mandioca intercalada também com a cultura do eucalipto. Então a escolha de qual cultura utilizar vai depender, reforçando mais uma vez, das condições edafoclimáticas da região e de condições condições mercadológicas, né? Aquelas culturas que tendem a ser mais tranquilas de serem comercializadas. Bom, dentro dos sistemas ILPF, nós vimos que existem vários arranjos que podem ser utilizados. Nós temos aqueles sistemas chamados de agroflorestais. Quais seriam os principais? Os quintais agroflorestais é um exemplo. São aquelas áreas perto da casa onde cultiva-se uma mistura de espécies agrícolas e florestais, quase que de uma maneira empírica, né? Sem que ocorra alguma tecnologia apurada de manejo, além da criação de pequenos animais, como porco, galinha e por aí vai. Ela pode também conter plantas medicinais ali na área, frutas, hortaliças, tubérculos e por aí vai. Então nós temos aí uma foto bem característica, muito comum aí nas zonas rurais do nosso país, onde é possível constatar a presença de diferentes espécies dentro de um espaço, gerando benefícios, complementariedade uma entre as outras. Lembrando que esses quintais, eles muitas vezes são formados sem nenhuma rigor científico ou de manejo, né? Geralmente ocorre de maneira empírica. O outro sistema interessante que nós temos é o Taungia, que é um sistema formado por dois componentes. Um arbóreo, que vai ser aquele sistema permanente, e um agrícola, que é aquele sistema temporário. O componente permanente ele tem a finalidade comercial, ou seja, esse componente agrícola, futuramente arbóreo, futuramente ele pode ser utilizado na comercialização de madeira,
na comercialização de fibra, na comercialização de carvão e também de frutíferas. E o agrícola, composto por culturas de subsistência, como feijão, milho, arroz, né? Nós vimos que lá naquela região de Mianmar, antiga Birmânia, esse sistema tá onde ele já era utilizado desde o início do século XX, né? E demonstrava-se já ali naquele período a importância da complementariedade de se trabalhar com culturas agrícolas integradas ao componente arbóreo, né? Então, um sistema que já tem se trabalhado com ele há muito tempo. E lembrando que por que a questão das culturas agrícolas elas tendem a ser temporárias? Porque o sombreamento excessivo gerado pelas árvores na medida que elas crescem irão comprometer a produção agrícola. Então, após alguns anos, determina-se o final daquela implementação do sistema agrícola e início da plantação florestal pura, cuja duração dependerá da densidade de plantio e da finalidade de espécies, que é a arbórea que eu irei utilizar. Com o manejo futuro do povoamento florestal, podem ser feitos novos consórcios com cultivos ou então após o desbaste de árvores. Então, nós temos aí exemplos, né, de sistemas Taungia, onde é possível observar árvores integradas com culturas agrícolas, né, culturas anuais, em diferentes arranjos, em linhas simples, né, no sentido leste-oeste, e em linhas duplas no sentido norte e sul. Lembrando que no nosso país é interessante trabalharmos no sentido leste-oeste, né? Uma vez que grande parte dessas culturas são culturas tropicais. E quando eu tendo a trabalhar no sistema leste-oeste, é mais interessante, porque essas culturas elas tendem a absorver uma maior quantidade de energia luminosa em relação a outras espécies. Uma outra alternativa que eu tenho é o chamado lei cropping. São aqueles sistemas que envolvem o consórcio entre árvores e espécies anuais tolerantes à sombra em diferentes arranjos. Então, nesse tipo de sistema, o que vai ocorrer? As espécies agrícolas elas são consorciadas entre as linhas plantadas com as espécies florestais. Geralmente, eu tendo a trabalhar com aquelas espécies agrícolas que gostam, né, têm afinidade pela área e que são leguminosas, que ocorre a possibilidade de fixação de nitrogênio na atmosfera, melhorando as características químicas do solo. Ou aquelas, né, que tendem a produzir uma grande produção de biomassa. As árvores irão proteger o solo e a cultura na estação seca e são podadas anualmente após a colheita agrícola. Essa poda acontece para evitar o excesso de sombra na área, impossibilitando a comercialização de culturas agrícolas. Especialmente usada em áreas com problemas de fertilidade ou terrenos declivosos, e pode ser desenhado de forma a impedir a erosão. Então, nós temos aí exemplos de árvores consorciadas com milho, no sistema chamado da lei crop. É possível constatar que, na medida que essas árvores crescem muito, elas têm que ser realizado desbaste nelas para evitar perda de desempenho com culturas agrícolas. Além disso, esses tipos de sistemas, o componente arbóreo ele pode ser utilizado como quebra-vento, né, que são aquelas estruturas importantes na proteção de culturas, de animais, de casas, instalações, entre outros. O ideal é trabalhar com aquelas espécies com boa resistência de copa
e sistema radicular, e a altura, porosidade e densidade da parte aérea, além de ter capacidade de fornecer outros produtos. Então, fileiras de árvores vão ser plantadas no sentido de cortar a direção dos ventos predominantes, a fim de diminuir sua velocidade ou modificar a sua direção. Isso é um aspecto importante, né? Você diminui a velocidade do vento ou modifica a sua direção e você propicia dessa forma uma série de benefícios, seja como benefício ambiental, de temperatura, menor incidência de pragas e doenças e por aí vai. Podem proporcionar, além disso, um microclima favorável para outras culturas agrícolas, além de diminuir o ressecamento do solo, abrigo, utilizado como forma de abrigo dos animais, conservação de lenha e contribuição para a ciclagem de nutrientes. Então tá aí, no caso, né? Nesse caso não é uma cultura arbórea, são capins elefantes utilizados como quebra-vento na produção de cultura agrícola, na produção de cultura oleícola. No caso aí, estão trabalhando com batata doce. A forma de implantação desse sistema é sempre bom reforçar a diversificação, né? A enorme diversificação que é possível trabalhar. Então nós temos aí um exemplo, uma foto de milho consociado com eucalipto. Agora, para a gente ter ideia de como que esses sistemas eles são importantes e diversificados, aí nós temos um exemplo de seringueira consociado com palmeiras, macaúbas, que podem ser interessantes em algumas regiões onde seja interessante eu produzir esse tipo de culturas, né? Lembrando que em regiões, por exemplo, do Pará, ou em algumas regiões do Nordeste, o pessoal gosta de trabalhar bastante com esse tipo de palmeiras. Aqui uma área onde é possível constatar a presença de seringas consociadas com cacau e consociadas com a cultura da banana. E aqui a utilização de cacau combinado com coco. Cacau e seringueira, mais uma vez, né? Mostrando que a seringueira ela pode ser utilizada como componente arbóreo dentro desse tipo de sistema. A seringueira, além dela produzir látex, ela tem uma característica muito importante para o solo, que é o quê? Elas são espécies caducifólias. O que é isso? São plantas caducas que perdem as folhas durante alguma época do ano. E na medida que essas folhas caem, ela cobre o solo, contribuindo no aumento da serrapilheira daquele solo e contribuindo, consequentemente, no aumento de matéria orgânica daquele solo. Então, são culturas bem interessantes de serem trabalhadas. Para que a gente possa constatar, mais uma vez, os benefícios, esse pesquisador Bernardes, em 2008, ele verificou aumento no teor de matéria orgânica, além disso, do nutriente, né, do mineral potássio, cálcio e magnésio em solos onde foi implantada seringueira em sistemas agroflorestais, intercalados com mandioca, feijão e milho, batata doce, mamão, cacau e açaí. Quando comparado com cultivos de seringa, intercalado com feijão do tipo Puerara phaseloides, né, onde o campo ele foi cultivado de maneira contínua, ou seja, de maneira sequencial, de maneira simultânea.
Então nós temos, né, exemplos de formas naturais que podem ocorrer de maneira natural, por exemplo, como aquelas presenças de árvores que foram colocadas naturalmente na parte da pastagem, né? Levadas pelo vento ou por algum animal que contribuiu no processo de dispersão daquelas árvores dentro do componente de pastagem. Lembrando que essas árvores elas são importantes, porque elas podem servir tanto de refúgio, como áreas de refúgio na produção animal, como também, né, importante nas horas mais quentes do dia para proporcionar área de sombra. Por isso, cada vez mais tem-se recomendado evitar o desmatamento de árvores em áreas de pastagem. Aqui já o planejado, onde você realmente trabalha com algo planejado, arquitetado, com espaçamento correto. Nesse caso aqui nós estamos vendo uma área de pastagem planejada com o plantio de eucalipto. Então é possível constatar a distribuição homogênea deste componente arbóreo de acordo com o que foi planejado, arquitetado e, portanto, dimensionado. Bom, como componentes arbóreos, nós já falamos da dinamicidade, né? Como que eles são dinâmicos e variados. Mas eu vou estar trazendo alguns exemplos de espécies arbóreas que podem ser utilizadas dentro desse sistema. Então, o eucalipto é muito utilizado, uma vez que é uma planta muito rústica, né, e que tende a ter um valor econômico interessante, tanto do ponto de vista da sua madeira, quanto da celulose da essência que essa planta produz. Além disso, eu posso estar trabalhando com aquelas espécies tidas como madeiras de lei, né, que são madeiras nobres. Agora, um aspecto interessante da gente ressaltar quando a gente trabalha com madeiras de lei. O desenvolvimento dessas espécies, elas tendem a ser menor em relação ao desenvolvimento dos eucaliptos, né, ou outras culturas aí, agrícolas que são utilizadas, por exemplo, para fins madeireiros, como pinos, por exemplo. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, uma vez que o desenvolvimento dessas madeiras nobres, elas são mais lentas. Então, pode ser que não seja interessante eu já entrar com o componente animal de uma maneira mais rápida, uma vez que essas árvores elas ainda vão estar pequenas e pode ser que ocorra um excesso de quebra, né, gerando perdas dessas mudas que foram plantadas. Como frutíferas, nós temos algumas alternativas também. Piqui, muito utilizado na região do Cerrado, bauru, caju, e a guariroba. Né? São exemplos aí de culturas frutíferas que podem ser utilizadas. E a questão do componente forrageiro, vocês lembram que eu falei que algumas árvores elas podem ser utilizadas como forragem para os animais. Então nós temos aí um exemplo, né, de uma área com braquiária brisanta, ou braquiarão, consociada com a glericídia. Então é possível constatar que os animais tendem a se alimentar dessa glericídia. Um aspecto importante do ponto de vista da sustentabilidade da área diz respeito de que no período seco do ano, geralmente a qualidade da pastagem tende a estar mais reduzida. E isso já não ocorre com a qualidade do componente arbóreo, né? Então pode ser uma alternativa, uma estratégia interessante eu poder estar consociando áreas de pastagem com áreas de componentes arbóreos forrageiros, para que essa forragem oriunda do componente arbóreo possa estar suprindo o valor ou a exigência nutricional do animal durante aquele período seco do ano. Vocês reparem que ao longo do período seco, a pastagem ela já se encontra bastante seca e, consequentemente, com valor reduzido bem baixo, mas com relação à glericídia é possível constatar que ela ainda se mantém verde,
ou seja, ela ainda está apta a ser utilizada. E aí o que acontece? No período seco do ano, em virtude da qualidade da pastagem estar muito ruim, o animal ele tende a se alimentar dessa glicídia, que tem um valor nutricional bastante interessante. Bom, o componente pasto, ele pode vir em sucessão aos cultivos agrícolas, como nós já vimos, ou entrar no sistema desde o primeiro ano. Só que é necessário a gente ter alguns cuidados. Primeiro, ficar atento na competição da gramínea com as árvores, né? A gramínea ela tem um crescimento muito rápido, então pode ser que ela venha a sufocar o desenvolvimento daqueles componentes arbóreos colocados dentro do meu sistema, principalmente naqueles primeiros anos de instalação. Na medida que a árvore ela já adquire um tamanho interessante, essa competição ela já não tende a ocorrer. Então, quanto menor o crescimento inicial da espécie arbórea, ou vice-versa, maior a possibilidade de competição e, portanto, menos impossibilitada a introdução precoce do pasto no sistema. Então, vamos ficar atento com essa questão, né? Procurar trabalhar com aquelas árvores que se desenvolvem de maneira mais rápida e que tendem a acompanhar também o desenvolvimento da pastagem. E também um outro aspecto importante é aquela questão da tolerância de algumas pastagens à incidência de sombra. Lembrando que pelo fato de nós vivermos num país de clima tropical, a maior parte das nossas pastagens que são utilizadas em nosso país são pastagens tropicais, ou seja, que são pastagens altamente exigentes em luz, né? Algumas conseguem se desenvolver de maneira interessante quando submetidas a condições de sombreamento, que é o que acontece, por exemplo, em sistemas integrados, né? Então, esses pesquisadores aí, Andrade e colaboradores, eles trabalharam com algumas espécies de forrageiras e chegaram à constatação de que a braquiária brisanta, cultivar marandu, o braquiarão, e o pânico máximo, né, o cultivar maçai, juntamente com a leguminosa Arax pintoi, que é o amendoim forrageiro, foram aquelas que tiveram melhor desempenho em áreas submetidas ao sombreamento. Agora, esse sombreamento ele não deve ser muito excessivo, né? Essas espécies elas toleram até 30% de sombreamento na área. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com isso, porque o sombreamento excessivo ele irá prejudicar o desempenho, né, das pastagens. Então, tá aí uma área, né, de braquiária implantada com o eucalipto, né, ela está integrada com o eucalipto, é possível constatar a incidência de sombra nessa área. Mas como eu falei com vocês, a braquiária ela consegue se desenvolver, né, ela tem um desempenho satisfatório em áreas sombreadas com até 30% de incidência de sombra. E aí, uma área também plantada com sistema integrado, né, silvopastoril, né, com integração de árvores e pastagens, utilizando como componente pasto a espécie, né, espécies do gênero pânico, que também são bem interessantes de ser utilizadas, uma vez que são tolerantes ao sombreamento. E o Arax pintoi é o amendoim forrageiro. O Arax pintoi, né, o amendoim forrageiro, ele tem alguma particularidade. Primeiro que, em relação às outras forrageiras, o braquiarão e o pânico, ele tem uma característica em termos de produção, que a sua produção ela não é tão satisfatória, tão grande quanto a das gramíneas, né? Então, é menos usual a utilização desse amendoim forrageiro. Embora ele possa, pelo fato de ser uma leguminosa, contribuir,
né, em aspectos que envolvem a melhoria das características químicas do solo, uma vez que ela vai fixar nitrogênio da atmosfera e levar até o solo. Ela é uma espécie também muito utilizada na parte de ornamentação. É muito comum chegarmos em propriedade onde o pessoal trabalha com Arax pintoi, com amendoim forrageiro, em aspectos voltados à ornamentação, né, de algumas áreas. Mas lembrando que caso eu opte para utilizá-la como forrageira, ela tem uma tolerância interessante ao sombreamento. E aqui é um tipo de sistema onde eu já trabalho com os 3 componentes, né? O milho ele já está apto a ser colhido, o eucalipto já está com uma altura de desenvolvimento interessante e o capim, né, ele está ali associado com o milho. Na medida que o milho for colhido, o capim ele consegue, né, se sobressair e, consequentemente, rapidamente ele vai estar fechando o solo, estando apto a receber animais. Aqui uma área onde trabalha-se, né, com braquiária consociada com citros. É interessante constatar como que a braquiária ela contribui na manutenção de matéria orgânica do solo, né? Protege aquele solo de processos erosivos, contribui na manutenção da qualidade do solo, né? Além de fornecer fonte de alimento para a produção animal e contribuir no desenvolvimento dessas culturas arbóreas, que no caso dessa foto é uma cultura frutífera, os citros. Aí os animais já aptos a adentrar dentro da área, né, uma área de eucalipto associada com forrageira do gênero pânico, aqui no caso trabalhando com capim mombaça. E em algumas regiões eu posso estar trabalhando ou com leguminosas arbóreas, consociadas com capins e também com a implantação de palma forrageira, que é uma cultura muito importante, né, uma cactácea que tem um valor nutricional muito interessante. Além de servir em regiões com problemas de escassez de água, né, elas fornecem uma quantidade significativa de água para os animais. Dessa forma, os animais eles tendem a necessitar de menor ingestão de água, uma vez que grande parte da água que eles necessitam foram obtidas da alimentação da palma. Lembrando que essas árvores elas podem ser utilizadas também como áreas de refúgio, colocados na beirada da cerca, né, em áreas de pastagem, para que os animais, nas horas mais quentes do dia, eles possam se refugiar ali naquelas áreas. E é interessante que em alguns casos eu não preciso nem trabalhar com mourões, né? Eu posso estar utilizando o próprio tronco da árvore para eu poder sustentar o arame que vai passar ali na implantação da cerca. Bom, então a nossa videoaula do nosso mini curso, ela termina por aqui, né? E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre o componente animal trabalhado dentro dessas atividades. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.